Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online que acontece aqui todas as segundas-feiras às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um assunto para refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. É o nosso momento de dar uma paradinha e pensar um pouquinho nas nossas questões pessoais, os nossos desafios diários e colocar isso diante do Evangelho para que a gente encontre aqui uma maneira, de agir, de viver mais saudável, porque é isso que traz o Evangelho, O Evangelho é uma cartilha onde nós aprendemos a arte do bem viver. Então vamos iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em seu nome. E nós te pedimos, Senhor, que esteja sempre no meio de nós, para que nós possamos então, com muita alegria, realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito boa noite a vocês que estão chegando aí. Muito obrigada pela companhia. Então, nós vamos iniciar hoje. Eu trouxe um tema aqui que fala muito da nossa liberação. Autoliberação. Para a gente se liberar de algumas coisas. Porque a gente sabe, e até como analista, a gente sabe do quantos pesos nós carregamos e a maioria deles desnecessariamente devido às nossas questões emocionais trazidas da nossa infância e adolescência. Mas é claro que não é só isso, todos nós carregamos no nosso inconsciente experiências já vividas em outras épocas, em outras eras. E é claro que tudo isso influencia na nossa experiência atual. Tem uma passagem de Jesus em que ele fala para a gente não julgar, para não ser julgado, que diz assim: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Aqui a gente está falando de julgamento. E é claro que, quando se trata de julgamento, o nosso olhar se torna muito mais claro em relação a outra pessoa do que a nós mesmos. Não porque nós sejamos maus ou orgulhosos, não. Pelo simples motivo de que o nosso ego, ele trabalha como um administrador das nossas atitudes. O ego é a parte do aparelho psíquico onde nós escolhemos o que é que a gente vai fazer ou não. É um grande gerente e muitas vezes ele cria mecanismos de defesa para o próprio psiquismo do indivíduo. Então, quando nós voltamos o olhar para nós mesmos, é mais difícil que a gente se enxergue sozinho. Eu diria que é impossível a gente se enxergar sozinho. Sempre a gente vai ter mais clareza ao ver uma situação que esteja por fora de nós do que aquelas onde nós estejamos envolvidos. E é por isso, que esse estudo todo foi feito da psicanálise, com Freud, justamente desenvolvendo um trabalho onde uma outra pessoa te ajuda a interpretar a sua vida, porque esse é o trabalho da análise. E é um trabalho de liberação.
dentro dessa parte psíquica, científica. Mas aqui, na nossa parte espiritual, essa liberação também é possível fazer. E aqui, neste caso, a responsabilidade está mais voltada a nós mesmos promovermos isso. Como é que a gente faz isso? Desligou aqui o som, deixa eu ligar de novo. Pronto. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de alguns conhecimentos que nós precisamos ter sobre a espiritualidade. Quando Jesus está falando para a gente não julgar porque seremos julgados, ele estava nos referindo a gente também. Porque julgar, veja, não é uma coisa errada. Se a gente não julga o que é certo do que é errado, como é que nós vamos elaborar um comportamento? Então, o julgamento, ele é necessário. A questão não é o julgamento, mas a condenação e a autocondenação. E muitas situações que acontecem na nossa vida, a gente vê que a gente tem uma forma de reagir a ela, onde nós próprios nos condenamos e nos colocamos em sofrimentos desnecessários. Então, geralmente cargas mentais negativas que nós alimentamos, elas têm uma força magnética muito grande sobre nós e conseguem desorganizar as engrenagens, inclusive do nosso organismo, não só do nosso psicológico, mas até do físico. E as doenças psicossomáticas não nos deixam mentir. E muito disso acontece porque a pessoa está acostumada a pensar apenas de uma determinada forma. Ela, desde que o seu aparelho psíquico se formou a partir da infância, ela criou um caminho neural para lidar com as situações. E muitas vezes com muito negativismo, com sentimentos de fracasso. E é claro que se ela não procura tratar isso, se observar, auto-observação é uma coisa muito grande. Se a gente não lembrar que para toda situação tem sempre dois caminhos, a gente não cria outros caminhos neurais. Porque eu não preciso responder a uma situação da mesma maneira como eu fiz até hoje. Eu posso criar outras formas de viver. O problema é que a gente não se permite, porque nós estamos sempre nos julgando o outro. Ora a gente está se culpando, ora a gente está culpando as pessoas à nossa volta por causa das nossas desditas. E não adianta ficar vivendo a vida procurando culpados, porque isso não vai trazer solução. Simplesmente isso. Então, aquelas recordações desagradáveis que a gente tem, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes que a gente às vezes ouviu lá da infância. E às vezes nós gravamos isso de tal forma que hoje elas ressurgem na nossa mente em forma de quê? De ressentimento, de queixa, de mau humor, depreciação por si mesmo, se colocando como uma pessoa falha, como uma pessoa incapaz. E todos esses ingredientes destrutivos que ficam se repetindo, né, dentro do psiquismo, vai fazer com que a pessoa se desorganize, inclusive fisicamente. Porque
quando ela não toma uma atitude, quando ela não cria uma forma de responder a isso de forma saudável, ela acaba entrando no terreno do vitimismo. E aí, quando ela se coloca como vítima das circunstâncias por ter nascido numa família que não a favoreceu, ou às vezes até num lar violento, aí ela, agressivo, né? Aí ela começa a colocar a culpa nisso. A falta de recursos para estudar, a pobreza ou tudo isso junto. E é claro que tudo isso aconteceu, faz parte do passado dessa pessoa. Mas ficar se lamentando, ao invés de resolver isso, mais complica. E hoje a gente tem que aprender que para todas as coisas que nós passamos na vida e desafios, nós temos que colocar o nosso foco na solução do problema. E não no problema ou criar mais problema. A criatura ouviu uma frase depreciativa quando tinha 6, 7 anos de idade e hoje está com 50, 60 e ainda está com aquilo na cabeça. Ou seja, é um sofrimento desnecessário quando a gente fica submetendo a essas recordações do passado que não trazem nenhuma contribuição útil para a nossa vida. E tem gente que vive tanto isso, as ocorrências infelizes, seja da infância, da adolescência, ou mesmo experiências na vida adulta, e se coloca nessa condição de sofredor, que chega a ser até um masoquismo. E acaba que diz que não tem como resolver isso. E cada vez que a pessoa reclama, mais ela vitaliza aquela situação dentro de si mesma. E aí eu pergunto, quem é que sofre? A própria pessoa. Porque se um tio, uma tia lá no passado falou alguma coisa, muitas vezes, que a criança não gostou, toda vez que encontra, já passou, já não tem mais 6 anos, tem 50. Mas gravou aquilo. Só que da mesma forma como a gente gravou, a gente pode sobrepor outro significado às coisas. Essa é a grande magia da vida. Quando a gente sobrepõe um outro significado em cima de todos os acontecimentos que nós vivemos, das experiências. E lembrar que nós estamos aqui hoje, nesse capítulo da nossa vida, vivendo a nossa minissérie. Como disse o grande Chico Xavier, ninguém nasce em lar por acaso. Não existe esse por acaso no conceito da organização espiritual. Os acasos que a gente chama podem ser que aconteçam aqui na vida física, eu não acredito, seguem leis. E nenhum de nós aqui, independentemente de quem seja, está desamparado do olhar divino, porque nós somos uma parte do próprio divino. Então, eu não nasci numa família errada, mesmo que tenha sido um desafio para minha alma. Aquele desafio era o que o meu espírito precisava. E precisou para que eu pudesse me liberar de pesos de consciência carregados já de outras encarnações, de outras experiências menos felizes. E a gente tem testemunho de pessoas que às vezes tiveram infâncias difíceis e usaram de toda essa experiência dita infeliz como se fosse uma alavanca
para que ela progredisse depois na vida adulta. Porque o espírito, depois que ele se libera da consciência pesada, ele ganha força. Força, inclusive, de realização. Agora, toda vez que a pessoa se apoia na autocompaixão, na autopiedade, e acaba se acomodando nisso, ela acaba ficando num conformismo e não vai sair desse patamar de sofrimento até a próxima encarnação. Lembrando que a decisão para que a gente fique bem, ela é diária, ela é em todo momento. Até na escolha dos nossos pensamentos. Pensamentos, eles existem. Nós vivemos aqui com um aparelho chamado mente, que é de transmissão e recepção de ondas de informação. Se você está recebendo ou vem um pensamento menos feliz, eu posso trocar por outro. Isto é o livre-arbítrio. E com o pensamento, ninguém pode impedir você de pensar. Não importa onde nós estejamos fisicamente. E nem espiritualmente. Compreender que a reencarnação nos trouxe num lar que, mesmo que a gente ache ou tenha achado que foi inadequado e fez sofrer, e mesmo que isso tenha sido verdade, mas foi uma oportunidade de crescimento para o espírito imortal. Todos nós nos vinculamos a seres de que necessitamos para evoluir. Então não adianta colocar a culpa no pai, na mãe, nesse ou daquele. Por que é que a gente se vinculou a essas pessoas? Agora, permanecer preso a esses acontecimentos infelizes, aí já é uma atitude acomodaticia. Porque como espíritos adultos, nós temos o perfeito controle do nosso pensamento e de decisões para a nossa vida. E essa decisão independe da posição social, se você tem dinheiro ou se não tem dinheiro, não importa. Porque é uma decisão que está dentro de cada um. É um trabalho individual que somente cada um de nós pode fazer. A gente pode muitas vezes até ajudar o outro, mas é um trabalho individual. Problemas, minha gente, existe para ser solucionado. Então vamos colocar o foco na solução e não de ficar tocando esse disco o tempo inteiro. Ficar sofrendo. Semana passada nós falamos sobre a tragédia do ressentimento. E ficar tocando esse mesmo disco infeliz vai fazer com que a gente traga dificuldades para a nossa vida, em todos os setores. As dificuldades que nós já passamos até o presente momento foram testes que a vida trouxe. Para quê? Para desafiar os nossos valores latentes de alma, para ver a nossa capacidade de luta, para desenvolver o nosso conhecimento. Porque se não há desafio na vida, a gente nem procura conhecimento. Agora, ficar parado na autopiedade não vai adiantar muito. Porque mesmo que apareçam corações bem intencionados tentando ajudar a pessoa, se ela se coloca nesta posição de autopiedade, de vitimismo, ninguém vai poder fazer nada. Como eu sempre digo aqui, o milagre ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. E é responsabilidade de cada um fazer isso. Ressentimento, medo, reclamação do passado
Quanto mais a gente fala, mais a gente fica dependente do acontecido. E aí acaba se apoiando nisso e não consegue se reestruturar psicologicamente, psiquicamente. E é claro, se não consegue, como é que a pessoa vai ter paz? Como que ela vai experimentar um sentimento de alegria? Então nós precisamos pegar esse conjunto de experiência que nós temos e olhar para isso. Eu sempre costumo dizer, suba na montanha e veja sua vida lá de cima e analisa. Analisa os acontecimentos com o olhar de cima para baixo. Olha toda a situação. Todas aquelas coisas que falaram muitas vezes na nossa cabeça, que você não ia conseguir, ou que você não vai conseguir nada na vida, ou você não vai ser nada na vida. Infelizmente são expressões chulas que nos dirigiram, né, quando crianças. Muita gente ouviu isso e traz isso marcado ainda dentro de si. Essas frases deprimentes que foram endereçadas, as agressões verbais e às vezes até agressões físicas, já passou. Já passou. Olha para você hoje no espelho e se veja como o adulto que você se tornou. Só que aquela criança que sofreu isso, ela continua morando dentro de cada um de nós. Ela não morreu. E a nossa experiência de passado, inclusive de infância, é atemporal. Qualquer situação que o adulto for sofrer aqui agora, um desafio que ele vai ter agora aqui na sua vida de adulto, é o suficiente para despertar isso dentro da criança. É o que a gente ensina em terapia, aprender a tomar conta desses sentimentos, dessa criança que está dentro da gente. Mas para fazer isso, nós precisamos reformular o pensamento. Não ficar julgando, condenando os outros. Porque aqueles que falaram essa frase provavelmente já ouviram também de outros e de outros e de outros. Nós estamos num mundo de terceira dimensão, de prova e expiações. Aqui não vivem anjos encarnados. Se tiver algum me ouvindo, que me perdoe, mas não tem. E nem nós também somos, né? Então, tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que foi programado dentro de nós, da nossa memória, a gente pode dar um outro caminho. Ressignificar isso. Não que a gente vai negar que isso aconteceu. Ah, então tá bom, deixa pra lá. Isso não existe. Esse deixa pra lá que as pessoas falam é colocar a sujeira debaixo do tapete. A gente não deixa nada pra lá. Mas nós temos que nos fortalecer psicologicamente para lidar com isto. Incorporar isso como uma experiência da nossa personalidade. Se quando crianças a gente não tinha formas de nos defendermos, hoje nós temos. Agora, é nossa escolha a gente acreditar e manter a crença daquilo que nos definiram ou escolher aquilo que realmente importa, que é a crença certa. Por mais que tenham dito que a criança era incapaz ou que não ia ser nada na vida, ela pode perfeitamente deixar isso e provar, não, isso não é verdade. E trabalhar e procurar seguir e fazer a sua vida. Então, aonde que está o livre-arbítrio? Na escolha. Eu posso escolher em me vitimizar
ou eu posso escolher em agir e fazer exatamente o contrário. E se a gente escolhe romper essas algemas, essas barreiras do passado, a gente consegue realizar muita coisa. Todos nós. A partir do momento que a gente tenha a certeza da nossa procedência divina. E é por isso que a gente toda semana fala disso aqui. Nós não somos só esse corpo e nem só essa encarnação. Nós somos viajantes do tempo, que estamos aqui aprendendo, amadurecendo. Uma encarnação aqui, o que é 1 mês, 2 na espiritualidade? Espaço-tempo totalmente diferente daqui. Viver a vida aqui na matéria tem uma rotina, uma condição. Viver na dimensão espiritual é outra vida. E olha, isso não é difícil da gente perceber. Perceba como que é a sua vida quando você está sonhando. Quando a gente dorme e a nossa consciência se expressa em outra dimensão de vida. Então que nós não caiamos na ilusão, nesse mundo de maia, de ilusão das coisas da matéria. Isso aqui é só um momento. E se a vida colocou dificuldades para nós no caminho, era o que o nosso espírito precisava. Para liberar a consciência. Agora nós também precisamos nos liberar de tudo isso. Nós somos perfeitos por natureza. Como gemas brutas, né? Que precisam de lapidação. E essas experiências, e até essas experiências menos felizes, muitas vezes são os instrumentos para que a gente lapide o nosso espírito, a nossa lavoura afetiva, o nosso coração, a nossa razão também. Porque a felicidade, ela só é alcançada quando o binômio razão-emoção está equilibrado. Então a oportunidade nossa é nesse momento, é agora. Não importa se hoje já passaram-se 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa. Para o espírito imortal isso não é nada, é sempre o momento, é sempre agora o momento da gente refazer esse caminho. Dê-se a oportunidade de provar a si mesmo o quanto que você tem de valor, o quanto que você tem de material divino dentro de você para poder trabalhar. Olhe para dentro e você vai encontrar muitas potencialidades que estão aí dormentes e que a gente não põe para fora. Experimentar o prazer de construir um futuro novo, de se autorrealizar. Hoje que a gente vê tanta gente com depressão, com tanto problema, eu sempre falo, trace um objetivo, qualquer realização. Nem que seja aprender a bordar panos de prato. Não importa. Não precisa ser coisas grandiosas que a gente sabe que não vai dar conta. Coisas pequenas, comece tudo do pequeno, tudo começa do pequeno. Tudo começa do primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente já deixou aquele lugar de estagnação. E aí quando a gente traça um objetivo, alguma coisa que a gente queira fazer, coloque sua energia nisso e você vai ver que vai dar fruto. Sempre dá. Por quê? Porque nós somos heranças.
do próprio divino. Jesus afirmou isso várias vezes, que ele, como irmão mais velho, vinha aqui para viver e demonstrar isso para nós. E ele ainda disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e até mais. O problema é que a gente fica olhando tudo muito para fora e esquece de enxergar as potencialidades que temos dentro de nós. E é por isso que eu trouxe uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz, em que ele pede para que a gente ilumine o nosso santuário interno. E ele usa, inclusive, uma passagem de uma carta de Paulo aos Coríntios, dizendo: pois nós somos um santuário do Deus vivo. E ele diz o seguinte: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. Está falando do nosso esforço individual. Mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. A distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Porém, ao apagar das luzes terrestres, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros e invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo. Mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos de ouvir e os nossos olhos de ver, como disse Jesus. Que a gente não precise de tanto sofrimento para que a gente acorde para as realidades superiores da vida. Nós vivemos já nesse século XXI com tanta tecnologia, com tanto conhecimento ao nosso dispor, mas com tanta ilusão ainda. Ilusão daqueles que acreditam que a vida nunca vai terminar aqui na matéria, sendo que é a única certeza que nós temos. Então vamos refletir sobre isso, sobre essas palavras de Emmanuel,
da gente abrir realmente esse santuário divino. E mais uma vez, não importa o que foi que aconteceu. Como já dizia um sábio, as pedras que nos lançaram no caminho, a gente deve pegar com amor e construir um santuário dentro de nós. Aqueles que muitas vezes nos atingiram são nossos mestres. Porque através do sofrimento e através dessas provas é que a gente vai retirar agora a parte boa. Utilizar tudo isso como adubo para nossa alma. E que não as lágrimas do sofrimento venham a arar essa terra, mas as lágrimas da alegria, para que nós possamos dia a dia crescer no amor, crescer na sabedoria. Porque essa é o nosso objetivo. É o nosso objetivo maior, é o tesouro que levaremos onde quer que o nosso espírito sopre. E nós agradecemos a esse mestre tão querido, a esse nosso irmão maior, por essas lições e também a esses espíritos que trouxeram tantas mensagens maravilhosas para que a gente aprendesse a elevarmos o nosso nível de consciência, mesmo estando encarnados aqui na Terra. Que nós aproveitemos esses momentos de conhecimento, de reflexão, para que a gente possa perceber que existe muita vida além da matéria. E nós agradecemos ao nosso Criador essa oportunidade divina. Agradecemos por essa nossa existência, pela oportunidade que temos de usar esse instrumento para o progresso do nosso espírito. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os recursos que são colocados à nossa volta. E também por todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso jardim afetivo. Que as suas bênçãos, Mestre, se derrame sobre todos nós, sobre esse nosso planeta e todos que aqui estão ligados a ele. E nos ajude na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a andar sempre com fé, com consciência de que somos simplesmente seres espirituais que estão vivendo temporariamente na matéria. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês também. Muito obrigada por terem ficado aqui até o fim. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed, também lá no YouTube, e compartilhe com aquelas pessoas que você gosta. Tá bom, minha gente? Muito obrigada, é sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês na segunda-feira. É um dia especial para mim também, eu sei que algumas pessoas já disseram isso, mas para mim também é um dia especial. Deixo aqui o meu coração, o meu amor, o meu carinho e afeto e a paz do nosso Mestre Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso Evangelho Online às 21 horas. Um grande beijo, uma excelente semana a todos. Muito obrigada.